hoje. Vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva. União Fraternal. Esse é o título da mensagem, União Fraternal. E Emmanuel vai buscar na carta de Paulo aos Efésios o seguinte versículo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a luta. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportaste à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Repara o companheiro que se dispõe a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se faz amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. Cultivando a harmonia, à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos unir os nossos pensamentos. E há uma coisa que nos vincula nesta manhã. É a paz que buscamos. É a paz que desejamos esteja entre nós e dentro de nossas almas, em nossas ações e pensamentos. Então colocamos em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Na sua simplicidade, quer escrever no solo, quer editar, explanar as primícias do reino de Deus, quer a caminhar entre o povo. É a figura excelsa de Jesus em qualquer circunstância. Mestre querido,
reunimos-nos todos aqui nesta manhã, desejosos de encontrar a paz, a harmonia interior, para vencer as dificuldades, para servirmos nossos semelhantes, para crescermos em espírito. E a tua presença entre nós é a marca preponderante para que consigamos a intuição necessária, a elevação emocional, para que as soluções que estão mesmo à nossa porta sejam por nós vivenciadas, aplicadas, com o ânimo e com a esperança de que a tua presença nos traz. Mestre querido, aquilo que as nossas melhores emoções nesta manhã produzirem, desejamos alcancem aqueles que mais necessitam. Estejam eles na nossa esfera familiar ou não, conhecidos ou não, quer na área da saúde, das necessidades até materiais, emocionais. Que a tua presença, que essas boas emoções venham atender a estes nossos irmãos. Em teu nome, Mestre, iniciamos a tarefa da manhã na certeza da tua presença entre nós. Mais uma vez, muito bom dia a todos. A nosso desejo sincero, estejamos bem. Nós estamos aqui hoje reunidos numa perspectiva de estudar, de aprender as coisas da espiritualidade. Mas dadas as circunstâncias que vamos assistindo no nosso cotidiano, eu queria fazer referência à importância de estarmos aqui reunidos no número adequado até, para que o trabalho espiritual seja o principal mote desta manhã, como tem sido normalmente. As nossas vontades, as nossas melhores emoções carregam para este ambiente, eu vou dizer, os benfeitores espirituais, aqueles que trabalham em sintonia com o bem que é desejável no plano físico e espiritual, mas também a própria energia positiva, esse sentimento de fraternidade. E muita gente beneficia, quer no plano espiritual, que é outros companheiros nossos que não podem vir, mas gostariam de estar, mas beneficia-nos a nós também. O nosso próprio campo mental, espiritual e, por consequência, físico, beneficia com este ambiente. Hoje nós trataremos de coisas muito simples, extremamente simples, mas traz uma certa curiosidade. Por que é simples o tema de hoje? Porque nós já nos avançamos a estudá-lo, perdão. E para nós já não é uma crença, não é uma ideia de que seja assim, é um conhecimento. É mesmo assim aquilo que vamos estudar. E só isso já nos deveria fazer refletir um pouco sobre o que é o nosso grau de responsabilidade hoje na vida perante as nossas relações. Sejam mais endurecidas, sejam suaves, seja como for, mas a responsabilidade constante. E as relações não precisam ser muito estreitas, pode ser no dia a dia. Então é interessante que hoje nós estamos a viver um tempo em que, enquanto espíritas e enquanto estudiosos das coisas da espiritualidade, em que nós conhecemos estruturas que nos colocam profundamente pacificados diante das maiores dificuldades que surgem. Então é interessante perceber que o que vamos ver, e vocês vão se perceber que é extremamente simples, no fundo traz uma importância grande. Por quê? Porque vem do momento em que Jesus vem à Terra e nos diz que nós não compreenderíamos tudo, não dava para nos explicar, porque nós não entenderíamos, mas Ele iria enviar um Consolador. E esse Consolador ficaria conosco até o fim dos tempos, nos explicariam as coisas. E naquele tempo, para a maioria, não estou a dizer para os iniciados, mas para a maioria, estes ensinos que para nós hoje são basilares, seriam complicados para as pessoas entenderem, dada a materialidade das coisas. Então, é neste clima de paz, de tranquilidade, mas também de consciência, de que estamos a fazer algo que para muitos é muito fora da caixa, digamos assim,
mas que nos traz paz para o dia a dia, para aquelas dificuldades que surgem. Eu não vou dizer constantemente, não parece que a gente tem que falar mal da vida, né? Não, a vida é maravilhosa, é fantástica, é uma oportunidade de crescimento incrível. No dia em que nos apercebermos desse ponto de vista, então tudo será mais simples. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Ok, muito bem. Voltando aqui, já sabem aqui o mote, não é? Desta mensagem. Okay? Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Como é que eu vou dizer isto? Sem que tenha nenhuma conotação de peso, que não é essa a ideia, não é? Nós estamos num trabalho de saúde espiritual. Certa feita, Francisco Xavier, reunido com um grupo de jovens, disse-lhes que seria importante que em todas as palestras espíritas se falasse do consumo das drogas, da gravidade que é o tema, da dificuldade que os jovens terão, naquele caso, naquela altura, enquanto eles estavam entre nós, para enfrentar esses vícios que se tornam espirituais e também dependência física da adição. E confesso, né, que quando a gente escuta coisas dessa natureza, mas em todas as palestras, então é fácil de perceber. É que Chico Xavier, o homem-amor, né, aquela entrega, ia ver jovens, a perspectiva dele é que não gostaria que ninguém caísse nesse tipo de situações. Mas campeia. Campeia. De todos os lados. Não interessa a classe social, não interessa a profissão. Vai se alastrando. E nós não temos, muitas vezes, a lucidez para preparar os nossos filhos, os nossos jovens, e mesmo a nós, quantas vezes, não é? Com outro tipo de viciações. E nos apercebermos que é muito importante que eles tenham estruturas emocionais e espirituais, os valores, para vencerem essas tentações. Alguém duvida que algum de nossos filhos ou jovens seja tentado a buscar a droga como uma distração e depois, sem se aperceber dos caminhos que traz de outras encarnações, os riscos que eles correm? Não. Hoje vão ser tentados. Aqui não é quando vão ser. Aliás, perdão, é quando vão ser. Não é se vão ser. Vão. Então, essa estrutura. Quando nós educamos as crianças, como quem acende claridades no futuro, repare, não somos nós que vamos acender a claridade. Eles é que serão como nós também podemos ser. Então, essa estrutura para as crianças e para os jovens, das coisas da espiritualidade, da alfabetização da religiosidade, vão lhes dar instrumentos para que na hora da tentação, da sugestão, muitas vezes maliciosa, cheia de artimanhas, eles estejam seguros de quem são, qual é o seu objetivo de vida e os riscos que correm se adentrarem por um caminho desse e, curiosamente, vão respeitar o próximo. Vão ter lucidez para compreender a dificuldade do outro, mas não vão entrar. Se entrarem, foi feito o trabalho de antemão por quem tem essa responsabilidade, que em primeiro lugar são os pais. Então, cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Como é que se faz isso também? Através do exemplo. Não é passar-lhes os nossos traumas, os nossos medos, mas sim passar-lhes a segurança de uma vida equilibrada. Tá bem? Então, qual é o tema tão simples que nós temos para estudar? Das ocupações e missões dos espíritos. O que fazem os espíritos? Eu poderia colocar aqui uma frase que é muito comum. Todos já disseram, de certeza. Se alguém não disse, se calhar anda a falar pouco, né? Que é, descanse em paz. Se esse descanse em paz, quando alguém parte, for da nossa parte, para que a pessoa descanse das últimas refregas, das últimas lutas, do cansaço, da questão da saúde, que por vezes foi vítima, entre aspas, de uma doença prolongada, seja como for. Então, se nós dizemos descanse em paz, que seja para o momento.
descansar em paz eternamente nem faz grande sentido. Primeiro, porque normalmente a gente diz, descansa em paz até o dia do juízo final, porque normalmente quando a gente não sabe o que é que acontece com a vida, na vida após a morte, então nós acabamos misturando as coisas. Então, descansa em paz eternamente, mas se é eternamente, não é até o dia do juízo final, seja como for, o descansar em paz eternamente, gente, deve dar cabo das costas. Deve ser uma coisa chata. Já viram? Passar a eternidade a descansar. Olha, isso é morte em vida. Não funciona. Até é irracional. Mas se for, volto a dizer, respeitando a afirmação de descanse em paz, se for uma coisa para o momento, sim, passou a refrega, agora é uma mudança de casa, é uma mudança de ambiente, tudo bem. Agora, para a continuidade não faz sentido, para a continuidade não, para a eternidade não faz sentido absolutamente nenhum. Das ocupações e missões dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as respostas no Livro dos Espíritos, sobre o questionamento de Allan Kardec, lembrando que muito do que aqui vai ser dito já foi corroborado por outros trabalhos a seguir, nomeadamente, como Francisco Xavier, que teve a coragem de lançar o livro Nosso Lar, e depois uma série de livros foram surgindo no mesmo teor, explicando a vida na espiritualidade. Está bem? Então, vamos falar das ocupações e missões dos Espíritos. E pergunta Allan Kardec: alguma outra coisa incumbe aos Espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Muito bem. Então, o que fazem os Espíritos? Detalhe, é importante que tenhamos, eu penso que todos já têm essa noção, se alguém não tiver, esteja à vontade, que na espiritualidade há uma organização. Não somos lençóis esvoaçantes, nem fantasmas e por aí fora. Somos pessoas exatamente como nós estamos aqui a viver. Né? Já sabem que não está programado que eu desencarne neste momento, se você também acontece, por aí. Mas a vida continua de tal forma. Então, quando estivermos a falar isto, de tal qual forma, como é aqui, quando estivermos a falar isto, não pensemos em coisas distantes, não é preciso. Pensemos em nós tal qual somos. Pessoas. Com cor, com temperatura, tato, com todas as sensibilidades e até mais, né, maiores capacidades, porque mais livres do corpo. Então, quando estivermos a estudar isto e a falar isto, pensemos sempre de forma natural. Antes até de responder a isto, vamos tentar mudar aqui um pensamento que nós temos. Que pretensão esta. Esta foi forte, desculpa. A morte, ela não é, segundo um pensamento, não é o contrário de vida. Pela nossa forma de estar. Por quê? Porque a morte é só uma passagem. Ela não anula a vida. A vida continua plena e mais estuante até. Mais plena de liberdade. Então a morte é uma passagem. Agora, se entender morte como fim de alguma coisa e por aí fora, que seja um fim de um período e não da vida como um todo. Tá bem? Então, a morte deve para nós começar a ser sentida de outra forma. Por quê? Eu vou dizer isto com todas as letras. Mesmo nós espíritas, salvo raras exceções, quando alguém morre, nós dizemos, coitadinho, morreu. Ninguém nunca disse isso, não? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Por que coitadinho que morreu? Por acaso morreu? Não, continua vivo. Sinceramente, aquilo que nós mais, ou que nos condói mais, é quem fica e tem a dor da saudade. E se não compreender que a vida continua, aí pode ter o sentimento de perda, o que ainda é mais doloroso. Agora, é preciso que nós tenhamos respeito e solidariedade para com o processo. Mas quem parte não é coitado. Quem parte está na sua jornada. Então, 7.300 milhões de pessoas, neste momento, são coitadas, porque vão todas morrer. E nós somos coitados. Não, nós somos filhos de Deus. Somos seres vivos. E estamos a passar pela nossa escola. Pode ser mais ou menos uma prisão, dependendo da forma com que nós vivemos. Agora, quem morre não é coitado. Quando nós estamos a orar por aqueles que partiram, não é porque estamos com pena deles, porque partiram. É porque nós gostamos de ser lembrados. Eles também gostam de ser lembrados. São pessoas como nós e estão vivas. Não é aquela, ai, coitadinho, eu vou orar porque ele morreu. Não, não vou orar porque ele morreu. Eu vou orar porque eu gosto dele.
Eu gosto da pessoa. Eu quero que ela esteja bem. Não vou orar porque ela morreu. É porque é uma pessoa das nossas relações. E se não for, são aqueles que partiram em condições difíceis e por aí fora em que nós nos solidarizamos. Percebem a diferença emocional do processo? Conseguimos. Eu vou dizer porque é que alguns conseguem. Que eu não sinto aquela firmeza, né? Natural, alguns de nós trazemos dores difíceis. Algumas muito recentes, outras nem tanto. Algumas foram traumáticas. E foram traumáticas porque nós não conhecíamos o processo. Achávamos e colocamos ali um processo de dor. Por que alguns de nós, então, hoje conseguimos pensar isso? Porque nós estamos numa casa espírita. É muito mais simples para nós aqui, serenamente, sentir a presença dos nossos benfeitores e sentir esta energia e esta intuição que nos diz claramente, não, tem razão. Porque se esta conversa for lá fora, no ambiente mais difícil, nem sempre as nossas emoções estão tão harmonizadas como nesta manhã. Então, a mudança é de emoção. Porque conhecer, cá entre nós, todos que aqui estamos, conhecemos. Aplicar esse conhecimento à emoção, isso dá mais trabalho. Mas funciona. Faz bem e traz saúde. Tá bem? Alguma questão, estejam à vontade. Está bem? Isto é assim, não se... Como é que eu vou dizer isto? Não se acanhem. Está bem? Estejam à vontade. Isto é um trabalho em conjunto. E se alguma coisa não ficar bem esclarecida, por favor, se é que alguma ou é, né? Por favor, diga. O que vai fazer os espíritos? Olha, atenção. Isto é de propósito, né? Que é para vocês ficarem muito... Qual é a resposta? Estudemos, né? Eu sei que vocês sabem qual é a resposta. Detalhe. O que vai ser dito aqui é o nosso futuro. Já pensaram nisso? Nós estamos aqui a dizer, Allan Kardec está a perguntar, alguma coisa ou outra incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar esse pessoalmente? Para quem é essa pergunta? É para o espírito, né? Que está ali a responder e por aí fora. Mas não será para nós também? O que nós vamos fazer depois de desencarnar? Olha, eu não sei, não faço a menor ideia. Vai. É isso. É mesmo isso. No primeiro momento, como qualquer... Por exemplo, vamos mudar de casa. Vamos mudar de casa, nós não chegamos e mudamos de casa e começamos a fazer logo coisa. Nós pedimos uns dias lá no emprego, que é para poder fazer a mudança, organizar as coisas, sentir a casa e depois vamos trabalhar. É exatamente aquilo que acontece. Em primeiro lugar, deixo-me ver se está tudo direitinho, tratar da minha saúde, organizar, reconhecer as pessoas que eu já não lembrava delas, que nem chegaram a encarnar comigo, mas fazem parte da minha família. E, gente, abraçar pessoas que nós não nos lembramos porque estávamos encarnados, mas durante o sono, muitas vezes, iríamos reconhecendo. Então, vamos nos assenhorear do nosso novo espaço. É assim que funciona. E depois, como disse, vai trabalhar. Tá bem? Mas vamos cá descobrir. O que nos respondem os espíritos superiores. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita, ou espiritual, é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Reparemos, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Primeiro, concorrem para a harmonia. Trabalham no conjunto. Ou seja, melhoram-se pessoalmente, como ele não nega a pergunta colocada por Allan Kardec. Sim, é verdade. Nós nos melhoramos pessoalmente. Mas concorremos para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Ou seja, para que essa harmonia seja alcançada, nós trabalhamos dentro das leis de Deus. É uma imposição positiva, porque cada vez que cometemos alguns enganos e não fazemos no sentido da harmonia, a nossa consciência nos cobra um comportamento diferente. Então o processo é muito simples, porque a lei está dentro de nós. Mas há aqui um detalhe. Ele está a falar de espíritos mais evoluídos. Agora, isto é para nós. Desde que queiramos estar nesta fieira. Porque nós queremos estar na fieira, podemos querer estar na fieira daqueles que não perdoam, dos que são sempre quisilentos, que estão sempre a reclamar de tudo, que acham que tudo é uma desgraça, achamos-nos vítimas. Podemos estar nesse papel, como podemos estar neste. No nosso dia a dia, vivermos como nós queremos viver.
com mais paz, com mais harmonia. Nós muitas vezes pedimos aos nossos benfeitores, não pedimos? Nas nossas orações, né? Nosso anjo da guarda e por aí fora. Mas nós não podemos ser benfeitores? Podemos, no dia a dia. É aquilo que nós quisermos. Ok? Então, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Ou seja, são orientados para trabalhar em favor da harmonização dessas leis, do próprio universo. Não é que o universo esteja desarmonizado. Nós vamos sempre nos encontrar no caminho para essa harmonização. É como o nosso planeta. Eu adoro, acho mesmo fantástico. Diz assim, nosso planeta está em perigo. Alguém acha que o nosso planeta está em perigo? Alterações climáticas. Nosso planeta está em perigo? Não, gente. Nós, fazendo o que fazemos ao planeta, é que ficamos em perigo. O planeta vai sempre se renovar e aquilo que estiver em desequilíbrio, ele volta a equilibrar, mas o planeta continuará. Nós é que temos que saber que tipo de casa é que nós queremos. Então, nós às vezes não nos apercebemos disso e usamos de frases, o nosso planeta está em perigo. Sabia que o nosso planeta um dia vai acabar? Vai acabar, claro que vai. Só que daqui a tanto tempo que nem dá para não estar preocupados com isso. Então, neste momento, a lógica é como é que nós encaramos os processos. Então, a harmonia do universo, ela ocorre naturalmente, dentro das leis. Alguma coisa fora. Consciência corrige, altera-se. Nós estamos a criar o quê? Uma consciência mais coletiva para procurar alterar as coisas. Agora, haveria muito para falar sobre isso, não é? Mas o que nos interessa é aqui saber, então, que os espíritos, estes, trabalham para colaborar na harmonia do universo. Até aqui tudo bem? E Allan Kardec pergunta, então, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores imperfeitos? Reparem o toque, né? Aquela mensagem foi para os espíritos mais evoluídos. E, detalhe, espíritos inferiores e imperfeitos. Primeiro, espírito inferior, ele não está falando mal do espírito. Inferior àqueles, daquele patamar. Okay? Repare que ele também não fala atrasados. Né? Então, vamos combinar aqui uma coisa, gente. Aqui entre nós, que ninguém nos escute, embora o Carlos esteja a gravar isso, né? Nós ouvimos muitas vezes no movimento espírita dizer assim, nós somos espíritos atrasados. Eu compreendo perfeitamente que as pessoas dizem que somos espíritos atrasados. Compreendo, só não concordo. Atrasados para quê? Nós não estamos a evoluir. Nós estamos no nosso patamar. Cada um está no seu tempo, não estamos atrasados. Precisamos é perceber, podemos andar com mais celeridade, com mais harmonia, ou em sofrimento e nos demorando. Agora, o conceito de espírito atrasado até me faz sentir mal, né? Porque se for assim, eu também sou. E eu não me sinto atrasado. Eu sinto no meu tempo, como qualquer um de nós sentirá no seu tempo. Então, ele fala espíritos inferiores àquele patamar e imperfeitos, que todos somos. Okay? Então, aqueles trabalham pela harmonia. E nós? Na nossa esmagadora maioria, que ainda estamos a dar os primeiros passos, salvo seja, não são os primeiros, mas nesta nova fase. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Todos. Essa harmonia. Então, quando os espíritos superiores, os tais ministros de Deus, se organizam e distribuem, através do seu trabalho, a mensagem de renovação, nos incitam à mudança. Olha, tivemos Jesus entre nós, é impressionante. O que ocorre é que todo o trabalho está a ser feito de forma solidária. Nós temos, neste momento, espíritos muito superiores a nós, que nós nem conseguimos imaginar essa superioridade, mas há espíritos que, na escala evolutiva, ainda não chegaram ao patamar que nós chegamos. É tão simples quanto isso. E eles são maus? Não. Estão no patamar em que se encontram. É só isso. Agora, todos concorrem para a harmonia do universo. Mesmo aqueles que estão a dar os primeiros passos. E, aliás, vai-se falar um pouco sobre isto. Alguma questão? Nós estamos nos dois lugares, né? Como você falou na leitura, nós estamos numa escada, né? Sim. Então, uma hora nós somos evoluídos, outra hora nós somos imperfeitos, né? Pela situação que nós estamos. Né? Sim. Para uns nós somos muito avançados, para outros nem tanto, e assim vai. É aceitar isto com naturalidade e trabalhar para ascender
nessa escala, né? Ok? Então, tem atribuições especiais cada espírito? Isso é muito interessante. Allan Kardec, ele vai fazendo essas perguntas, ele já sabe muito disso que está a falar, sabe? E, muitas vezes, como já disse, ele pergunta mais para nós, porque ele sabe. Mas como é um trabalho didático, ele quer que fique um registro. Tem atribuições especiais cada espírito? Na nossa, eu posso dizer isto com muita vontade, porque eu sou um espírito ainda limitado. Eu mesmo me limito, como nós fazemos na nossa maioria. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no tempo de Roma, alguém que vivesse no tempo de Roma, algum dia acharia que Roma decairia. No tempo em que o latim era a língua reinante pela Europa e por aí fora, alguém algum dia acharia que essa língua seria uma língua morta. Não, porque é tudo muito limitado no tempo. As coisas limitam-se. Nós temos uma visão curta das coisas. Então, hoje, nós, enquanto pessoas, dizemos assim, vamos agora à nossa limitação individual. Eu tenho uma tendência para as artes. Eu tenho uma tendência para a economia. Eu tenho uma tendência para a saúde. Então, este vai ser o meu rumo de evolução. Pode acontecer durante algum tempo. Mas nós vamos experimentar e crescer em conhecimento em todas as áreas. Ah, mas eu vou evoluir por aqui. Vai, até o momento em que você vai dizer, ok, daqui já estou bem, agora vou para o outro lado. Okay? Por quê? Porque em dado momento, nós vamos chegar naquele patamar, que ainda não chegamos, julgo eu, alguém pode ter chegado, em que nós já fazemos bem alguma coisa e dizemos, eu quero ser útil em outras coisas também. Eu quero alargar o meu conhecimento para ser cada vez mais útil. E assim funciona no trabalho de missão e desenvolvimento. Não limitemos o nosso pensamento no tempo. Pensemos na eternidade. Sempre. Torna-se tudo tão simples. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como nós temos a eternidade, não falta tempo. Mas como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpriu hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, até na mesma área, em época diversa. Na terra, na água, no ar, etc. Onde quer que seja, nós vamos crescer e evoluir em diversos aspectos. E na terra, na água, no mar, na terra, em Marte, seja lá onde for, né? Porque Marte é mais pertinho, né? Aliás, a gente já quer ir para lá, né? Não há planeta B, mas a gente quer criar um B, né? Então vamos para Marte, vamos sair fora da nossa galáxia, seja onde for. O mundo nos espera. Okay? Libertemo-nos trabalhando e sendo solidários. Então, em todo lado. Mas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que o Espírito desempenham na ordem das coisas. O que ele está aqui a dizer? Né? Vocês querem que eu leia outra vez? Alguém está aqui que eu leio de novo, não quer? Então eu vou ler de novo. Né? São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes de espíritos as funções que o Espírito desempenham na ordem das coisas. Olha o detalhe, são permanentes, okay? E atribuições exclusivas. Então, Kardec está a perguntar, então, se há coisas, os espíritos estão destinados, e ele vai reforçar a pergunta mais à frente, a alguma situação. Ele diz, todos, o espírito responde, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros só a adquirirem com esforço. Portanto, não há criações especiais. Olha, como muita gente, em algumas religiões, acredita que alguns foram dotados na sua criação de poderes especiais, conhecimentos e domínios. Não. Seria um contrassenso. Isso vai ficar gravado, eu espero que não seja cortado. Ou seja cortado ou seja mal interpretado. Dizem assim, Jesus foi criado à parte, é filho de Deus e veio à Terra. E trouxe uma missão, sofreu muito com ela e por aí fora. Em dado momento, uma mãe pergunta para Jesus se os filhos podem ficar à direita do pai. Sentados à direita dele. Ele diz, não, só o pai é quem decide. Está dentro das leis, não sou eu que decido. Está dentro das leis superiores do pai.
E nós nem nos apercebemos que quando estamos a dizer que Jesus foi criado à parte, estamos a falar uma autêntica aberração. Por quê? Porque senão eu sou filho de Deus, não sou? Mais alguém aqui é filho de Deus? Somos todos filhos de Deus. Nós não somos donos do mundo, nós somos filhos do dono do mundo. Isto é uma grande responsabilidade. Então, peraí, eu não poderia chegar para o meu pai e dizer assim, olha, eu fui criado com grandes sofrimentos e muitas encarnações e por aí fora. Eu não poderia ter sido criado Jesus. E ele diz, mas Jesus sofreu muito. Peraí, uma encarnação, 3 anos, é um grande sofrimento, é facto, não é? Mas será que nós não preferiríamos então ser criados à parte? Não teríamos esse direito? Claro, então o bom senso nos diz que esta coisa de espíritos criados à parte, com uma função especial e por aí fora, não pode estar dentro das leis de Deus. Se nós queremos que as coisas sejam iguais em oportunidades e desenvolvimento para todos, ninguém é criado de forma diferente. Todos nascemos simples e ignorantes. Todos nos desenvolvemos no mesmo processo de reencarnações. Todos, sem exceção. Há ainda quem diga que só reencarnamos quando cometemos erros na espiritualidade. Gente, que erro que eu vou cometer na espiritualidade se eu não faço nada? Né? Então aqui a lógica é nos desenvolvermos através dos processos reencarnatórios, usando a matéria, para ir espicaçando o espírito pelas necessidades de alimentação, de procriação, desenvolvimento e por aí fora. Então, quando eles se são permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas, certas classes, as funções do espírito, não acontece, porque todos somos filhos de Deus. E não está aqui neste capítulo, mas é perguntado à espiritualidade se Deus tem mais amor por aqueles que estão bem, que desenvolvem esses trabalhos, do que por aqueles que estão a causar sofrimento. Os espíritos dizem, ama a todos de igual forma. A todos. Somos todos filhos de Deus. Digam-me se isso não acontece com as famílias. Todos os meninos se portam bem em casa, mas tem um que é muito travesso. Qual é que vai receber mais atenção? A preocupação da mãe, quiçá a severidade do pai, quiçá. É aquele que mais necessita. Mas se não ligarem, deixa lá o menino, ele que se vire por aí fora. Isso é amor? Nem dedicação é. Ora, Deus não faz isso. Deus ama-nos por igual. E se alguém precisar de mais amparo, vai ter amparo. De quem? Dos outros irmãos. É assim que funciona. E de Deus, né? Obviamente. Okay? Então não há esse tipo de diferença. Logo aqui nós começamos a nos sentir integrados. Então eu recordo-me quando Jesus diz uma coisa maravilhosa num grupo que estava ouvindo. Dizem assim, olha que sua mãe e seus irmãos estão aí à porta. E chamam de louco e por aí adiante. E ele, para a plateia, pergunta-lhes assim. A plateia, que eles estavam em um grupo reduzido, pergunta, olha, mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vocês estão em sintonia. Então, esta relação é assim que funciona. Com Deus, nosso Pai, Pai de todos, sem exceção. Então, o que Jesus estava a dizer? Sim, senhor, tem ali minha mãe, meus irmãos e por aí fora, consanguíneos. Em espírito, são os que já estão em sintonia. Os que estão lá fora também são porque Jesus também veio por eles. Então, isto é interessante perceber que nós vamos ultrapassando as questões, quer da consanguinidade, quer da nossa limitação sobre as relações. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ficou alguma dúvida? Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Tudo bem até aqui? Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros só a adquirirem com esforço. Não há espíritos criados de forma diferente ou com valores diferentes. Somos todos criados simples e ignorantes. Ok? E aqui Allan Kardec faz um comentário que diz assim, é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Todos temos que trabalhar para o mesmo concurso, que é a harmonização do universo. Enquanto espíritos é o que nós queremos. Muito bem, e Allan Kardec continua. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações.
Muito bem. Voltamos ao início do descanse em paz. Então, já trilhamos muitas dificuldades. Temos a sapiência, o conhecimento. Já o espírito está naquele patamar absolutamente luminoso. Nem materialidade se lhe apega, seja como for. Ele já é todo doação. Né? E agora, o que é que ele vai fazer? Vai ajudar. Ele não podia ficar lá quietinho, assim, só com uma luz e tal. Tem mais amor que os outros. Tem. Ele liberta. Eu acho curioso, Sara, essa questão de... No fundo, todos temos a mesma capacidade. Pode estar obliterada pelos nossos interesses imediatos. Mas também é verdade que conforme se vai... Como até o nosso corpo e a própria física nos explica isso. Quanto mais exercitarmos, não é? Mais capacidade nós desenvolvemos, mais força temos. Então esses espíritos têm um amor imenso que nem sequer nós conseguimos conceber nas nossas melhores ligações. Não é? Mas, o que acham que vai acontecer? Repouso absoluto agora, né? Já trabalhei, já aprendi tudo, já ajudei muita gente, agora eu vou parar. Missões. Missões. Vão em missões, porque o descanso em paz é uma chatice, gente, não funciona. Então, o que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. É isso que eu digo, dá dor nas costas, a gente pensar que eu não quero fazer mais nada. Não quero reencarnar, dói, é chato, é aborrecido. Então, a ação, o trabalho, a dinâmica, a busca por essa harmonia à nossa volta faz-nos bem. E se alguém está com dificuldade ao nosso lado, vamos trabalhar, auxiliar, dando o nosso melhor. Há uma compensação natural. E não é essa que se busca, curiosamente. A gente não devemos estar a buscar a gratidão do outro, nada disso. Porque o importante é aquilo que nós fazemos, aquilo que a nossa consciência diz para que nós o façamos. Detalhe importante é que essa gratificação, essa gratidão natural por poder fazer algo, já nos traz a saúde e a alegria da vida. Só que nem sempre nós pensamos nisto. Por quê? Porque o mundo não é assim que se mostra para nós. Ou seja, as vitórias são aquelas materiais que toda a gente está a ver e por aí fora. Quando nós nos apercebemos que esta luz interior é que é a mais importante, é essa que se distribui, então nós estaremos em paz a fazer as coisas com as mesmas dificuldades materiais, mas emocionalmente muito mais equilibrados, saudáveis. E não se torna tão penoso o esforço, porque nós estamos fazendo uma leitura mais elevada sobre o mesmo processo. Lembrar que quando nós melhoramos a nossa visão sobre alguma coisa, significa que nós ficamos mais altos ou maiores do que o mesmo problema. Quando nós não nos apercebemos o que é, nós ficamos inferiorizados. Então o problema parece maior do que realmente é. E causa mais esforço, porque emocionalmente precisamos de ânimo, esperança, mas se o problema está lá em cima, torna-se mesmo difícil. Ora, se eu começo a ter uma visão espiritual sobre a temporalidade das coisas, o seu real valor, então eu ganho ânimo, porque ele está menor. Eu resolvo isto bem. Então, é esse despertar que é importante. Okay? Também é importante, melhor dizendo. Então está aqui. Descansa em paz. Esqueça. Descansa em paz no momento, para se recuperar. Agora, eternamente, é uma chatice. Já viram que estar a tocar harpa lá aquele tempo todo? Quem falou? Foi o seu. Não, eu vou falar por mim, né? Eu fico assim... Não é da harpa, né? Não, eu fico encantado com as respostas que tem no livro dos Espíritos, né? Se fosse para nós ia falar, olha, vou tirar 10 dias de férias, a gente fazia um rosário, né? Eu preciso, estou estressado, mereço. É um negócio, é direto, reto e direto. Não, sim, não, né? Eu falei, que quereis que fizesse na eternidade? Ficasse pescando? Gente do céu. É isso. E repare que essa lucidez espiritual que se aplicarmos no nosso dia a dia, tudo fica mais simples. Qual é a dificuldade? É que a nossa visão ela é obliterada pelos nossos conceitos, pelas nossas reencarnações, experiências preparadas. Normal, atenção. Mas se eu souber que isto é uma verdade, no tempo eu vou tirando essa névoa do caminho.
Tá bem? Se eu não perceber isto, então eu fico com a névoa ali parada. Então é esta lufada de ar fresco que vai tirando esses embaraços da nossa visão. Okay? Então, já que naquele patamar permanecem ativos, atuantes, né, de que natureza são as suas ocupações? O que é que eles fazem? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Olha o detalhe. Isto é impressionante. Por que receber as ordens de Deus, diretamente de Deus? Por quê? O que a gente pensa? Que Deus está lá reunido com o pessoal e diz assim, olha, fulano, você vai fazer aquilo, né? Alguém pensa que é assim? Não, porque não é assim. Essa ligação espiritual, lembra que eu falei agora há pouco, tem uma névoa, né? Que nós colocamos pelas nossas experiências e traumas e por aí fora, acontece até num plano reencarnatório mais limitado, imagine na nossa vida no espírito. Então eles vão receber as orientações de Deus e não precisam de palavras. É o sentimento, é a orientação direta, é a sintonia. Por isso é que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não é que Jesus era Deus, é que estavam em sintonia. O que Jesus fizesse, as orientações que ele desse, são as orientações terapêuticas que Deus quer para nós. Perdoar, fazer ao nosso semelhante o bem, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou amar a Deus sobre todas as coisas, não é porque Deus acha, estou pensando eu, né? Desculpa se estiver enganado, né? Porque é meu pai, né? Posso falar assim, né? Não é que ele quer ser adulado. É que se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou a amar o progresso, estou a amar a obra em que eu estou inserido e, portanto, eu sou feliz. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Sobre o que me devem, o que eu acho que me devem. Sobre o mundo difícil em que nós nos encontramos, as facilidades que chegam. Mas por que as facilidades? Eu não posso amar as facilidades? Posso, mas tenho que tomar cuidado. Porque senão eu distraio-me e passo uma encarnação inteira a viver de materialidade. E quando chego na espiritualidade, eles vão perguntar, Casimiro, você chegou aqui em cima, então? Que modificação é que você... Não, olha, eu tive lá uns bons carros, passei umas boas férias. Foi bom, tive bons empregos, olha, saúde, ótimo, estava maravilha. Está bem, mas você foi lá abaixo para fazer alguma coisa, meu filho, o que você foi fazer? Aí era. Então, olha, toma aqui esse computador. É engraçado que nos livros de André Luiz aparece que há um ecrã em que a pessoa vai lá avaliar como é que foi a própria existência. Só que em 1939 não havia computadores. Nem televisão. Mas lá está descrito que eles foram ver numa espécie de visor ver o seu passado. Está lá no livro, é muito interessante. Olha, então, vai acontecer conosco. Então a lógica aqui é perceber o que é que nós estamos a fazer. Né? Então, essa sintonia, e depois, voltando aqui ao tema, né? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro. Como é que transmitem? Telefonam? Mandam pela internet? Não. Emanam vontade. E nós sintonizamos ou não com essas vontades superiores. Quando estamos a orar com sinceridade, abrindo o coração, tentando desligar um pouco dos interesses imediatos, elevar o pensamento, buscar, e depois podemos estudar isso em outras matérias, já estudamos em conjunto, buscar no frontal superior, ou seja, colocar a nossa energia aqui, e vamos captar os bons pensamentos, são muito mais subtis. Né? E eles estão sempre a ser emanados, quer por Deus, quer por aqueles que lhes secundam nesse trabalho. Ou seja, eles vão transmiti-las o quê? Através do pensamento, das emoções. E velar para que sejam cumpridas. O que é que Jesus fez? Veio até nós. Tem que dar o exemplo. E depois, quando parte, é até interessante dizer que no terceiro dia foi às profundezas, foi às trevas e por aí fora, depois alçou os céus e por aí adiante. Mas Jesus continua conosco. Vem à terra, tem os seus ministros, tem os seus orientadores, país a país, povo a povo, região a região. Religião a religião. Então eles estão a trabalhar. Jesus está sempre a trabalhar. Vela para que sejam cumpridas, orienta. Quantas vezes eu fico imaginando. Agora, não é uma graça, é mesmo assim. Um dirigente espiritual de um país que belicoso, está sempre querendo entrar em guerra. Vocês já imaginam? Ele sempre vai bater na porta de Jesus. Olha, eu já estou tentando, mas esse povo não quer. O pessoal está muito irritado.
mais calma, mais pacificação. Mas se eclodir a guerra, Senhor, é porque a guerra ainda estava no íntimo deles, vai ter que desgastar. O sofrimento vai ter que fazer com que se mudem os interesses da vida. Nós conseguimos imaginar o que seja hoje uma guerra. Andar naquelas valas, semanas a fio, inverno, as pessoas a matarem-se umas às outras, pais de família, para nada. Porque era violência íncita ainda, não estou a dizer curiosamente, individualmente em cada soldado, mas no seu conjunto. Então hoje, nós já não queremos isso. Não aceitaríamos uma coisa dessas, julgo eu, espero bem que não. Agora, é uma questão de sintonia. Então, nosso planeta, neste momento, eu posso vos garantir, está a ser, entre aspas, com o termo bélico, bombardeado por ondas cristalinas, por energias superiores de pacificação. Estão sempre a cair no planeta. É a energia do amor, sempre. E nós vamos acordando. Estamos interessados em ter coisas ainda, o nosso egoísmo por aí fora. Mas constantemente, o bom pensamento chegando até nós. Quem são? Deus e aqueles que trabalham constantemente. Okay? São incessantes as ocupações dos espíritos, ou seja, eles param. Olha, bom tempo, que bom. Eles param os espíritos. E nós? Experimentem, eu vou dar aqui 30 segundos. Fiquem sem pensar. Não dá? Ninguém consegue ficar sem pensar. Sempre pensar. É natural. Portanto, estamos sempre ativos, porque somos espíritos. Já não temos fragmentação de pensamento. É contínuo, é sempre a crescer. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim. Mas obviamente toma cuidado com a nossa linguagem, né? Incessantes, sim. Atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos. Porquanto vivem pelo pensamento. Eles e nós, que também somos espíritos. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Nós temos este condão curioso e natural de avaliar as questões da espiritualidade pelo nosso ponto de vista terreno. Por isso é que ele tem cuidados e atenção. Eles não param e por aí fora, mas não é como a vossa azáfama na terra, nosso interesse e por aí fora. São situações distintas, porque senão a gente pensa, oh meu Deus, se eles nunca mais param, vamos a pensar o quê? Do nosso ponto de vista. Mas como fazem isto, porque tem uma consciência de que são úteis, é uma satisfação. Há um pensador que disse que se nós amássemos o nosso trabalho, nós não trabalharemos um dia que seja na emoção, ou seja, e se fizéssemos aquilo que gostamos, que é o mesmo pensamento, nós, em boa verdade, não teríamos trabalhado num único dia. Teríamos satisfação. Então é assim que funciona. A pessoa sabe, tem consciência do que está a fazer, faz por amor. Tudo bem? Até aqui? Então, enquanto espíritos, descanse em quê? O em paz, tudo bem. Agora o descanse. Só se for pelo gosto de fazer as coisas. Okay? Mas não se assustem, tá bem? Então quando eu morrer eu não vou descansar. Vai, mas é para recuperar, para trabalhar. Não é para ficar descansando eternamente. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Até aqui, né? Espíritos superiores, né? Consciência do seu trabalho. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos ditos inferiores. Já falamos sobre o tema. Portanto, acontece a mesma coisa? É um jeito. É um estado de consciência. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante desconhecedor, não está a falar mal dele, né? E ao desconhecedor, trabalhos que só o homem instruído pode executar. Nós fazemos isso? Não fazemos. Ou seja, eu tenho ali um trabalho que é para desenhar um edifício. Se a pessoa não sabe se quer escrever, né? Atenção, mas pode desenhar se for outra encarnação, né? Eu sei que pensamentos volta e meia vem assim. Mas vai desenhar, vai fazer os cálculos de engenharia para fazer com que o processo surja? Não. Não vamos entregar para essa pessoa. Vamos entregar para uma pessoa que está capacitada a fazer o trabalho. Essa pessoa que está capacitada a fazer o trabalho, ela é melhor do que a outra? Não.
mas para aquela tarefa tem mais competências. Então vai fazer aquilo. Então, as tarefas, não vou pedir, por exemplo, para mim, os benfeitores espirituais, aliás, Deus não vai pedir para que eu vá iluminar o mundo, porque Ele sabe, Casimiro, você está cheio de defeitos. Ainda falta muito, claro. Só daqui a muito, que nem vou dar números, não vale a pena. Tempo. É normal. Agora, isso deve nos aborrecer? Não, somos filhos de Deus, estamos numa caminhada luminosa. E todos os embaraços que estão no nosso caminho, fomos nós que os colocamos ou enxergamos como embaraços e não como oportunidade. É sempre o nosso ponto de vista. Okay? Então, são diferentes as atribuições. Okay? De acordo com as nossas capacidades. Tudo bem? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em alguma coisa... que em coisa alguma útil se ocupem? Será que vamos ter espíritos que não façam nada? Muito bem. Este é dos... nós temos na casa, é comum, não é obrigatório, mas é comum. Nas casas espíritas nós temos trabalho de assistência espiritual, em que conversamos com os espíritos e normalmente esses espíritos são trazidos para receber auxílio, orientação, ou porque são doentes, ou estão revoltados, ou estão a perseguir alguém, por aí fora, como nós fazemos no nosso dia a dia. Só que no hospital, normalmente, quem vai são pessoas ou que estão fazendo um tratamento regular ou que são doentes. Não é assim? Então, quando nós fazemos um trabalho de assistência espiritual, são esses tipos de espíritos que normalmente nós atendemos. Volta e meia vem um benfeitor, orientar para aqui ou para lá, mas como o trabalho é dedicado para ali, é assim que se faz. Ora, quais são os espíritos que nós consideramos com maior dificuldade de lidar com eles? São aqueles que não têm vontade. Não querem fazer nada. Não querem fazer nada. Mas existem espíritos que não querem fazer nada, sim, como também tem na Terra. São os mesmos espíritos. Então, não quer trabalhar, acha que a vida não vale nada, que as pessoas têm azáfama. E depois, acontece uma coisa curiosa. É que nós reclamamos de tudo que está à nossa volta. E aí um dia apertamos um botão. Apertamos um botão, já falamos isso semana passada, se não estou em erro. Apertamos um botão e a luz apagou-se. Aí eu venho aqui e a luz acendeu. Uau! Milagre. Por quê? Porque ninguém trabalhou e alguém apertou um botão e aquilo apareceu. Muita gente trabalhou. Gerações de pessoas a trabalharem e entrando num concurso de desenvolvimento. Então lá atrás, quem começou a trabalhar o primeiro cobre para ver a sua indução e por aí adiante capacidades, há 100, 200 anos atrás, seja quanto for, ajudou-nos a apertar o botão, hoje aqui acender a luz. É um trabalho de harmonia. Ora, quando o espírito não tem essa consciência e acha-se vítima de tudo e por aí fora, ele entra numa atitude de autoanulação e tem que ser travado para o bem dele próprio. Porque senão ele vai começando, como falamos agora há pouco, né? A Sara fez referência que eles amam muito mais do que nós, ou seja, vão amarfanhando-se, vão ficando amofinados e vão diminuindo. Né? Não é fisicamente falando, né? Emocionalmente, e vão se anulando. Então esses espíritos precisam de auxílio, são os mais difíceis. Por quê? Porque não querem, não aceitam um gancho de responsabilidade. Então muitas vezes tem que se falar dessas coisas. Porque eu não quero nada. Olha, você tem comunicado nas redes sociais, não tem? Aí tenho. Então alguém trabalhou para você ter rede social, meu amigo. Há pessoas neste momento a passar frio, a passar um cabo entre os oceanos para que haja comunicação no mundo. Então nós reclamamos das coisas, mas usufruímos dos benefícios daqueles que não reclamaram e trabalharam. Então são esses raciocínios de despertamento que vão pelo menos acicatar a alma para o seu despertamento. Então, quando coloca a pergunta, haverá espíritos que se conservem ociosos, que em alguma coisa útil se ocupem? Qual era a missão dos espíritos? Que ele diz lá no início do trabalho. Quer dizer, para quem esteve cá, não é? Qual era? Várias delas. Né? Essencialmente, concorrer para a harmonia do universo. Trabalhando em favor da harmonia do universo. Somos todos solidários. Né? Mas há espíritos, então,
podem se conservar ociosos e em coisa alguma serem úteis ou se ocuparem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Se despertar, por exemplo, raciocínios e por aí fora, encontra ferramentas para o despertamento. Mas se anular aquilo que sabe, tem dificuldades. Há certamente esses espíritos, né? Como há homens que só para si mesmos vivem. Recolhem gozos pessoais. Recolhem gozos pessoais. E o que acontece? Pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, não diz se é hoje ou se é amanhã, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Vai acontecer. E isto é que é maravilhoso. Por quê? Lembra-se logo no início, quando estivemos a conversar? As leis de Deus estão íncitas na nossa consciência. Então, essa necessidade da harmonização está em todos nós. Quando nos distraímos, ficamos isolados. Ora, essa ociosidade, cedo ou tarde, né, vai acontecer, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade. Esse desejo de progredir, que vai ser um dos estudos deste livro, na próxima parte, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis. E uma delas é a lei de progresso, que está íncita na nossa consciência. Então é interessante perceber como todo o mecanismo se encadeia. Então, há espíritos que são assim. Mas vão despertar no seu tempo. Tudo bem? Qual é o tempo? Quanto tempo, mais ou menos? Uma encarnação, duas? É o tempo que a pessoa quiser. Olha, morreu e não fez nada. Vai fazer. Na próxima encarnação, vai fazer. Se não fizer, não tem problema, faz na outra. Mas vai fazer. Ok? Agora, não tem problema entre aspas, não tem problema para quem está fora. Para quem vive o drama, é cansativo. Normalmente, a dor tem que ser tão aguda que nos tire do conforto. Porque às vezes dói um bocadinho e a gente entra no conforto. Vou continuar assim. Olha, ao centro espírita, aprender umas coisas vai ser muito útil. Olha, participe, comece a engajar-se para ajudar o seu semelhante. Vá um voluntariado. Não quero. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vai chegar um momento em que vamos querer e vamos fazê-lo. É de todos. Não falha para ninguém. Somos todos filhos de Deus. Ama-nos de forma igual e, portanto, a lei é para todos. E ele completa a resposta dizendo: referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Olha o detalhe. Eu vou terminar, que a gente já fala. Porquanto em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. No início do trabalho estamos a falar de espíritos num patamar elevadíssimo. Certo? Ele depois fala da questão aqui do despertar da consciência e por aí fora. E ele faz referência que aquilo vale para os primeiros, nas primeiras perguntas, espíritos elevados, nesse segundo, para nós, que vamos ter essa necessidade de despertar, mas fala de outro ponto. Né? Terem consciência de si mesmo. Essa é a primeira. Quando Jesus diz assim: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Quando Jesus diz isso, muita gente diz: olha, eu não entendo nada que Jesus disse. Por quê? Porque não paramos para pensar. Jesus não disse: deixai os cadáveres enterrar os seus cadáveres. Ele diz: os mortos enterrarem os mortos. Eu posso estar morto em vida? Posso. Basta não querer viver, estar a viver triste constantemente, não quero nada com nada. Eu estou morto para a vida. Então, deixai que estes façam o enterro destes. Por quê? Estão em sintonia. Agora, Jesus não estava a dizer abandonem. Não, cada um do seu tempo. Todos vamos despertar. Agora, o que acontece? Referimos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência, e muitas vezes não temos, mas nesta fase em que nós estamos agora, na Terra, não há ninguém que não tenha consciência. Por quê? Porque os tempos primitivos, em que não havia ainda o conjunto de paixões, de interesses, de desenvolvimento, era meramente a procriação, sobrevivência e por aí fora, isso já passou. Nós já não estamos naquele dos primitivos. Okay? Nós, como já temos paixões e interesses, já temos a consciência a despertar.
com interesses e por aí fora. Agora, mesmo nesse estado já de despertar a consciência, estamos em patamares diferentes. Estamos atrasados? Não, é o nosso patamar. Cada um está no seu, as experiências de vida, esse despertamento. Tanto é que às vezes nós temos a veleidade de dizer assim, aquela pessoa não tem consciência. Não, naquele processo ela foi inconsequente, foi inconsciente, ou seja, não tinha consciência do que estava a fazer, mas consciência tem. Ninguém há que não tenha consciência. Okay? Só que numa primeira fase, nós estamos mais, por isso que ele diz, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Eu hoje, se disser assim, eu não quero fazer nada da minha vida, é uma vontade expressa. Porque eu estou a tomar uma decisão. Agora, se eu acordo e tenho que caçar, não me organizo, ainda estou naquela fase, isso é normal, não é? Isso é do cotidiano do desenvolvimento. Estarei atrasado? Estiver ainda naquela fase? Não, é a minha fase, normal. Agora, nos dias de hoje, a humanidade como se encontra hoje, todos temos consciência. Uns queremos, outros ainda não queremos. É normal. Tudo respeitável. Então, dentro das ocupações dos espíritos, das missões dos espíritos, isto foi só metade do capítulo. Quem quiser perceber o resto, estuda até o final. Detalhe, não aconselho a fazer. Uau! E agora? Claro que não, gente. A não ser que já tenha lido, estudado o livro dos Espíritos. Aí esteja à vontade, entra em sintonia. Senão, o livro dos Espíritos, do início até lá, porque senão nós não compreendemos em profundidade o que estão aqui a falar. Se o Albino, não conhecendo a doutrina espírita, ele pega o livro dos Espíritos e lê este capítulo, que para nós é simples, não tem segredo nenhum, para todos nós que aqui estamos, ele vai ler aquilo que os Espíritos recebem ordens de Deus. Então já faz uma ideia de Deus como antropomórfica. Você tem uma imagem, está a conversar. Depois vai dizer assim, eles são os ministros. Então há ali toda uma iniciação. Você não compreende. Então tem que ler do início para perceber o que está a ser dito aqui, da mesma forma com que os espíritos estão a conversar com Allan Kardec, e Allan Kardec está a entender. Porque vai do início. Está bem? Então, estudar sim, mas com método. Está bem? Não cheguem para as pessoas e digam assim, olha, vou dar aqui o livro dos Espíritos, você vai logo nesta parte que fala da influência dos Espíritos na nossa vida. Gente, é contraproducente. A pessoa vai ficar com medo, não vai perceber nada, vai achar que, meu Deus, eles perturbam a nossa vida. Não, porque nem percebe que nós somos Espíritos. Simples. Tudo bem? Então, para quem já leu, estudou, à vontade. Se não, começar a estudar o livro. Tá bom? Dúvidas? Eu tenho uma. O que eu vou fazer quando eu chegar para lá? Não é? Gente, eu estou brincando, não é? É óbvio que o que a gente vai fazer? Trabalhar. Né? Vamos fazer aquilo que Paulo perguntou a Jesus. Senhor, quereis que eu faça? A gente chega do lado de lá e diz, olha, o que desejam que eu faça? Porque eu tenho certeza absoluta que estarão a esperar por nós os benfeitores. Sempre, não tenho a menor dúvida. Detalhe, quem é que eu vou ouvir? Os benfeitores? Ou não? Posso não ouvir. Reparem no que eu estou a dizer. Amparo vai ter sempre. Agora, eu é que devo estar em sintonia ou não com esse amparo. Lembra-se, para quem já leu o livro O Nosso Lar, que André Luiz reclamou, mas por que demoraram tanto para vir buscar? Ele, há anos que falamos consigo e você não nos escuta. Interessante, não é? É tão simples. Então, quando chegarmos do lado de lá, esta é uma sugestão, não vão tão cedo, está bem? Tem muito para fazer ainda do lado de cá, mas quando chegarem lá, perguntam, olha, o que é para fazer? Em vez de, ai, dói-me isto, dói-me aquilo outro, ai, fulano fez isto, olha, cuidado com a herança. Não. O que é para fazer? Está bem? Combinado? Pode ser? Se eu for primeiro, eu quero ver, né? Depois, vocês olhem quando eu chegar do lado de lá, olha o Casimiro da cá. E eu lembro o que eu disse, né? Ok? Combinado? Bom, se não houver questões, não houver perguntas, nós já sabemos o que é que vamos fazer na espiritualidade. Acima de tudo, não é para descansar em paz, é para viver em paz. Descansar, deixemos para quem está cansado e nós estamos sempre com vontade de trabalhar. Está bem? Então nós vamos encerrar o trabalho, convidar-vos para fazer, para participar numa oração em
Porque a nossa intenção será, em primeiro lugar, harmonizar as nossas mãos. Serenar o pensamento. A música é harmoniosa. Sintamos paz. Nada nos preocupa agora. Estamos em paz. Sentimos a nossa respiração suavemente. Iluminamos a nossa zona frontal, o cérebro. E sentimos a nossa ligação com o amor. E assim com as forças superiores da vida. Não há preocupações que se resolvam agora. Apenas estamos em paz. A paz traz-nos a gratidão. O que nos une em referência, o nosso guia e modelo, é Jesus de Nazaré. O meigo e doce Rabi, que viveu na Galileia. Jesus acompanhado daqueles que seriam conhecidos por apóstolos no futuro, por seus seguidores, seus discípulos. Coloca-se em pequena elevação e vê a multidão que nós podemos ver. Uns sentados, outros em pé, cansados alguns de longas viagens, outros em macas, em padiolas, outros de braço dado, porque não têm a capacidade da visão. Mas no semblante há expectativa. Todos querem ouvir a voz daquele que é chamado o Messias, o profeta diferente. E Jesus começa a anunciar o reino de Deus para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas crianças, para aqueles idosos e, em geral, pessoas com muitas dificuldades e necessitadas de esperança. E Jesus fala-lhes com verdade. Emana de seu coração, de sua voz, de seus lábios, as verdades incontestes das leis de Deus. Bem-aventurados vós que chorais, pois que sereis consolados. Bem-aventurados vós que tendes sede de justiça para as vossas vidas, pois que serão atendidos. E aquelas almas sentem a esperança renascer e voltarão para os seus lares, para as suas aldeias, para seus tugúrios muitas vezes, aparentemente ainda doentes do campo físico. Mas alguns curados da alma, outros motivados para a mudança, mas todos levarão motivos para a reflexão. Pois que se hoje temos dificuldade em compreender a mensagem de Jesus na sua profundidade espiritual, aqueles receberam não só as palavras, mas também as emoções,
que é aquilo que buscamos agora. Então vamos orar em silêncio, sentindo que Jesus nos fala a alma. Então vamos conversar, vamos agradecer, vamos louvar e vamos pedir também na presença de Jesus ou em presença de nosso Mestre. Oportunidade de envolver os seres amados em dificuldade. Tivemos oportunidade de pedir por aqueles que já se encontram na espiritualidade e que deixaram as marcas no nosso coração. Pedimos pela paz, pedimos pela humanidade inteira. Pedimos por aqueles que se encontram hospitalizados, por aqueles em necessidade e sem amparo. Rogamos a luz da paz e da esperança para as crianças, para os jovens, para os que aprendem, para os que ensinam, para os que curam, para os que buscam a cura, para toda a família humana. E assim, querido Jesus, Mestre amado, ainda bem que falas ao nosso coração, pois que isso alimenta a nossa alma, e desejamos levar esse alimento para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso trabalho, aonde quer que nos encontremos. Seja a tua paz, a paz que entregamos aos nossos semelhantes. E que assim seja, Mestre amado. Que assim seja.